gente estaria fazendo no ano que vem 10 anos de banda. No ano que vem, 94. Sabe, poderia se fazer tudo bem, a gente não se dá mais, não temos mais condição de trabalhar juntos, não tem importância. Acho que a gente poderia se reunir no ano que vem, fazer uma série de 10, 12 concertos para 50 mil pessoas, com apoio de patrocínio forte, com apoio de gravadora, fazer um disco ao vivo desse reencontro, sabe? Especificamente para comemorar 10 anos da banda, e acabou, cada um vai fazer sua carreira de novo. Esse álbum de 93, o Paulo Ricardo RPM, que foi justamente uma ruptura com o próprio RPM, né? Nos anos 90, a gente assistiu o crescimento do grunge, aquela cena de Seattle chegando muito forte, bandas incríveis como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Smashing Pumpkins, muita gente trazendo a retomada da guitarra e, de certa forma, aquela linguagem de excesso de sintetizadores que dominou nos anos 80, com, enfim, desde Simple Minds e tal, aquela coisa estava ficando um pouco obsoleta. Para a gente fazer essa transição foi traumático, a banda acabou, houve um racha enfim, de opiniões musicais mesmo, né? E nós fizemos uma nova formação em 93, depois de eu ter feito 2 álbuns solo. Então esse álbum, apesar de ser um álbum pelo qual eu tenho o maior carinho, ele não foi um grande sucesso. Então eu mantenho ele ali, é um álbum que eu gosto, mas ele representa uma fase muito específica. Um álbum único, é curioso porque ele não é Paulo Ricardo e ele não é RPM. É uma dessas coisas da vida, ele se chamou, nós optamos por ser Paulo Ricardo RPM porque, apesar de ser uma banda, não era o RPM daquela forma. Então nós tivemos esse respeito ao RPM e, ao mesmo tempo, não era um trabalho solo, era uma banda de rock. Então tem no Spotify você tem ali o nicho Paulo Ricardo RPM. Eu acho que, olha, tem uma coisa, sabe? O RPM tem uma história legal. Deveria ter sido deixado como uma parte da história, sabe? Não se mexer mais, não se fuçar muito nisso. E o que eu falei daquela noite que eu estava me referindo foi uma coisa que eu disse logo naquela época em relação àquela formação. Porque a gente tinha chegado no ponto do nosso relacionamento muito difícil, sabe? E para continuar a ter um trabalho assim constante, não tinha a menor chance. Então eu quis dizer assim, para não dizer que nunca mais, que provavelmente a verdade é que nunca mais aquela formação vai tocar junto. O que aconteceu com a banda RPM nos anos 90? Depois de ser a banda de rock nacional de maior sucesso na década de 80, conflitos internos e diferenças musicais fizeram com que o grupo finalmente se separasse em fevereiro de 1989. Mas o que aconteceu nos anos 90? Por que o RPM não voltou a tocar com sua formação original, depois de ter gerado milhões de fãs alguns anos atrás? O que aconteceu com seus integrantes? Isso a gente vai contar agora. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Também ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. Na década de 80, o rock nacional viveu seu auge com bandas como RPM, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, entre outras. Havia uma forte ligação com o momento político do país, o fim da ditadura e a redemocratização, o que dava ao rock um caráter urgente e rebelde. Mas na década de 1990, o cenário musical brasileiro mudou consideravelmente, com o enorme sucesso de novas tendências musicais como a lambada, o sertanejo e o pagode, o que fez com que o rock brasileiro perdesse o espaço que havia conquistado na década anterior. Apesar do Rock in Rio em 1991, no país o rock estava em baixa. E o que aconteceu com os membros do RPM? O que aconteceu com a banda naqueles anos? Originalmente, Luiz Schiavon, um dos líderes e criadores da banda, tinha um plano para comemorar o 10º aniversário da banda. A gente estaria fazendo no ano que vem, agora, esse ano, 10 anos de banda. No ano que vem, 94. Sabe, poderia se fazer tudo bem, a gente não se dá mais, não temos mais condição de trabalhar juntos, não tem importância. Agora, a gente tem um passado super legal, 12 anos de parceria. Entendeu? Acho que a gente poderia se reunir no ano que vem, fazer uma série de 10, 12 concertos para 50 mil pessoas, com apoio de patrocínio forte, com apoio de gravadora, fazer um disco ao vivo desse reencontro, sabe?
especificamente para comemorar 10 anos da banda e acabou, cada um vai fazer sua carreira de novo. Hoje eu te confesso que aquela formação, hoje em dia, nem por uma noite, cara. A ideia era reunir o grupo para fazer alguns shows nas principais cidades do país, com a possibilidade de gravar um álbum ao vivo, e depois cada integrante retornaria ao seu trabalho solo. Isso deveria ter sido feito em 1994, mas alguns ex-membros da banda tinham outros planos. A chegada de uma nova década trouxe algumas mudanças para a cena do rock ao redor do mundo. Os sintetizadores que fizeram sucesso nos anos 80, com bandas como Duran Duran e Depeche Mode, deram lugar a um som dominado pela guitarra. Assim o rock grunge de bandas como Nirvana começou a ganhar milhões de fãs ao redor do mundo. Paulo Ricardo, o ex-vocalista do RPM, acreditava já no final dos anos 80 que a banda deveria trilhar um novo caminho, sem tantos sintetizadores, com a presença de mais guitarras. A grande chave, talvez, dessa volta do RPM é a sensibilidade e a sutileza da abordagem de teclado do Júnior, porque o teclado sempre foi, claro, e vai continuar sendo uma marca do RPM, mas hoje em dia o teclado se coloca de uma maneira mais Pink Floyd. Ele tá ali, ele tá bem presente, mas ele... Só para conduzir as melodias. Ele é atmosférico, ele é envolvente, ele não é ele que conduz. Quem conduz é a guitarra. Eu, o Nando, estávamos levando para esse lado coisas que a gente foi trabalhar, que foram pintar, na verdade, nos discos solo que eu fiz. Com ele e com mais outros guitarristas e tal, com bastante violão e tal. Caminho esse que ele trilhou a partir de 1991, quando após lançar 2 álbuns como solista, começou a trabalhar na possibilidade da volta do RPM, de um novo RPM, mais atualizado às novas tendências. No sábado, 26 de janeiro de 1991, Paulo Ricardo encerrou a noite do Rock in Rio, tocando para quase 200 mil pessoas no Maracanã. Naquela noite, embora ele tenha se apresentado como solista, 3 integrantes da banda do RPM estavam no palco: o guitarrista Fernando Deluc e o baterista Paulo Pagni. Devido ao desentendimento entre os antigos líderes do RPM em 1989, Paulo Ricardo optou por não convidar seu antigo colega, o Luiz Schiavon, para participar. O RPM, apesar de ter sido uma das bandas mais importantes do rock nacional, nunca se apresentou oficialmente no Rock in Rio. Paulo Ricardo, que em carreira solo a partir de 1989, foi acompanhado pelo guitarrista Fernando Deluc. O Paulo reviveu naquela noite no Maracanã os melhores momentos com a banda RPM, e foi isso que marcou o ponto de partida, para pensar na volta do grupo. Poucas emoções, assim, para quem trabalha com música, podem se comparar ao Maracanã lotado, pulando e cantando a tua música. Então, essa imagem é inesquecível. O anel do Maracanã, assim. Assim, no final de 1991, foi anunciado o retorno do RPM, com Paulo Ricardo e o guitarrista Fernando Deluc da formação original. Eu confesso que, bicho, foi uma decisão difícil de ser tomada, a volta do RPM. Mas, a partir do momento que essa decisão foi tomada, a coisa ficou tudo claro novamente. Quando a gente começou a fazer a coisa, quando a gente foi gravar o Guita, a gente viu, bicho, é o RPM. Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada. Você pensa em mim toda hora. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Cara, tá super RPM, só que anos 90. Anos 90. Exatamente, como se ele tivesse continuado da melhor maneira possível. Eu, como o nosso grupo já acabou, já começou de novo, eu resolvi isso de uma maneira radical. É o velho, mas é o novo. Então, eu tô apaixonado, cara, por tudo que é RPM. Eu dei o tempo necessário que a gente precisava ter dado pra voltar a curtir a banda. Hoje em dia, pô, tudo, lojas geladas, vamos lá. Paulo Pagni preferiu continuar com a carreira solo, embora fosse muito próximo dos antigos companheiros de banda, participando como convidado em alguns shows e programas de TV. Além disso, a banda ensaiava em seu estúdio de gravação. Embora esse novo RPM tenha sido apresentado em alguns programas de TV, ele não gerou a repercussão esperada, e muitos críticos musicais especializados do país lhe deram as costas a esse projeto. Paulo Ricardo e RPM. Xuxa, Paulo Ricardo e o RPM. Domingo legal. Paulo Ricardo e RPM.
Ricardo e o RPM. Pode chamar, então vamos lá. Chamando o pessoal do RPM, Fernando Deluque na guitarra. Teclados com Franco Júnior. Marquinho Costa na batera. Baixo e voz, Paulo Ricardo. Houve uma espécie de boicote ao Paulo Ricardo, e isso fez com que a banda passasse meio que despercebida. Mas o que estava acontecendo naquela época com a marca RPM? A marca não estava registrada pelos integrantes do grupo. Manuel Puladian, empresário da banda na década de 1980, tentou registrar a marca, mas o processo nunca foi levado adiante. No final de 1989, houve um acordo verbal de que o nome da banda só seria usado pelos 4 membros, quando estivessem juntos. Quando a gente acabou, no dia que a gente acabou a banda, a gente sentou numa sala desse tamanho aqui e a gente definiu o que seria da RPM no futuro. Você vai seguir sua carreira, eu vou seguir a minha, cada um vai fazer o que está afim e deixa a RPM quieto. A RPM são esses 4, a RPM é dos 4. Certo. E eu acho que essa volta forçada aí do Paulo, independente dos motivos financeiros que ele possa ter, foi uma coisa meio cafajeste, sabe? O mínimo que ele podia fazer era ligar pra minha mãe e falar: Luiz, tô mal, vou ter que voltar com a RPM porque não deu, e tudo bem? Tudo bem. Você voltaria? Não, eu não voltaria, eu não toco mais com ela. Mas se conversar com Mas era solidão, sabe? Ligar e falar, conversar, mandar um toque. Nem avisar, ele avisou. Não. Em 1992, Paulo Ricardo começou a fazer shows sob o nome RPM, o que irritou Luiz Schiavon, que entrou com uma ação judicial para impedir o uso da marca, marcando o primeiro capítulo de uma disputa que levaria 30 anos para ser resolvida. Eu acho que, olha, tem uma coisa, sabe? O RPM tem uma história legal. Deveria ter sido deixado como uma parte da história, sabe? Não se mexer mais, não se fuçar muito nisso. Essa nova formação faria um grande número de shows pelo país, e Paulo Ricardo lançaria talvez seu trabalho mais pesado. Eu acho um dos melhores álbuns do Paulo, o Paulo Ricardo e RPM de 93. Com uma nova abordagem, o álbum trouxe músicas com forte presença de guitarra, no estilo grunge que dominou a cena musical mundial naqueles anos, e os velhos clássicos ganharam uma nova pegada. Embora a ideia fosse chamá-lo de RPM, o grupo se apresentava como Paulo Ricardo e RPM, talvez motivado pelas ações judiciais movidas por Luiz Schiavon. Embora essa fase da carreira de Paulo Ricardo seja uma das minhas favoritas, o álbum de 1993, junto com o álbum Rádio Pirata ao Vivo, são talvez 2 dos meus favoritos. Talvez a visão de Luiz Schiavon na época estivesse correta. O RPM deveria ter retornado para comemorar 10 anos com grandes shows em estádios, mas essa volta do Paulo e o Deluque talvez queimou o filme da banda. Fazer uma série de 10, 12 concertos para 50 mil pessoas, com apoio de patrocínio forte, com apoio de gravadora, fazendo disco ao vivo, desse reencontro, sabe? Especificamente para comemorar 10 anos da banda, e acabou, cada um vai fazer sua carreira de novo. É igual o Barão, meu Barão não é que a gente... Eu acho que é uma coisa que é mais ou menos, sabe, Foi enviado. Agora acabou, porque acaba, volta... É isso que eu tô falando. Eu, como o nosso grupo já acabou, já começou de novo, eu resolvi isso de uma maneira radical. É o velho, mas é o novo. Então, eu tô apaixonado, cara, por tudo que é RPM. Eu dei o tempo necessário que a gente precisava ter dado para voltar a curtir a banda. Hoje em dia, pô, tudo, Lonas Geladas, vamos lá, pra cacete. Não vou deixar de tocar, não. Vamos tocar as novas. Tudo bem. Cara, tá super RPM. Só que anos 90. Anos 90. Como se ele tivesse continuado, não tivesse parado, né? Exatamente. Como se ele tivesse continuado da melhor maneira possível. Com tantas idas e voltas, as críticas ao seu vocalista, um álbum que é muito bom mas que vendeu pouco, esse trabalho e o conflito entre os antigos líderes, cortaram qualquer possibilidade da banda fazer um projeto novamente com os 4 membros originais. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho, Paulo Ricardo e RPM, deixamos o link do vídeo no card e na descrição, que conta a história deste grande álbum. Paulo Ricardo e Fernando Deluque continuaram com o projeto até o final de 1994, quando algumas divergências entre eles levaram ao fim desse projeto.
Depois do segundo disco solo, eu e o Nando Deluca, a gente monta uma outra banda mais rock and roll. Aquele período já, estamos aí já em 93, o Seattle, o Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. E a gente faz um trabalho mais pesado, já com uma outra galera, outros tecladistas, outro baterista. E foi muito bem, até que a banda também, ruptura, coisa de banda, né? O Nando tinha uma música e queria que o tecladista fizesse o que ele queria, e o tecladista já ficou puto e não sei o quê, e o baterista já não veio no ensaio. Aí, falei, cara, de novo não. De novo não. Chega de banda, acabou esse negócio. Banda é negócio de, tem prazo de validade, banda é coisa de garoto. Em 1996, Paulo Ricardo gravou o álbum Rock Popular. A partir de 1997, abandonou a postura roqueira para se dedicar à música pop, o que lhe permitiu alcançar novamente grande sucesso com a música 2, que lhe permitiu vender mais de 1 milhão de cópias novamente. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. Dias depois me procurou. Eu sei que eu queria estar contigo. Talvez se nós tivéssemos fugido igual a voz desse desconhecido. Já Luiz Schiavon, após o fim do RPM em 1989, lançou entre 1990 e 1993 2 trabalhos com a banda Projeto S. Nesse período, fez também algumas apresentações nos moldes do tecladista Jean-Michel Jarre, com grande sucesso. O ponto alto foi em Curitiba, com um show realizado para mais de 50 mil pessoas. Após o fim da banda Projeto S, o Luiz passou a trabalhar no seu estúdio. Nos anos 90, fez várias das trilhas de novela de maior sucesso da época, entre elas O Rei do Gado e Terra Nostra. O estúdio de gravação Esquema 336 criado por Luiz Schiavon foi um dos estúdios de música mais importantes do país naquela época. Sem dúvida, apesar dos altos e baixos, Luiz Schiavon e Paulo Ricardo foram os integrantes do RPM que mais fizeram sucesso, no caso de Paulo Ricardo a partir de 1996, com o dueto com Renato Russo na música Cruz e a Espada, e depois com a música 2 é Tudo por Nada. Fernando Delucchi e Paulo Pagni já tiveram carreiras menos conhecidas. Delucchi participou do Engenheiros do Havaí em 1995, e a partir de 1996, combinou seu trabalho de estúdio criando jingles publicitários, e sua carreira solo a partir de 1998. Paulo Pagni participou como cantor de diversas bandas de metal, como o Mapa e o Neandertal, morou por um tempo no Japão, teve também um estúdio de gravação chamado Caverna, e no final dos anos 90 participou das bandas Tito Bandionis e Mobilis Stabilis. Vão conferir o que acontece. Apesar da tentativa de retorno do RPM, a banda com sua formação original só voltaria em 2001, e lançaria o álbum RPM MTV 2002, um projeto que trouxe a banda de volta. Eu fico imaginando como teriam sido aqueles shows do RPM com a formação original, que Schiavon pretendia fazer em 1994. Várias perguntas vão ficar sem resposta. Vocês acham que depois desses shows, a banda voltaria a trabalhar com um álbum inédito, para a segunda metade dos anos 90? A resposta provavelmente é não. Se analisarmos a história da banda, encontramos alguns padrões de comportamento. Talvez acontecesse algo parecido com o que ocorreu em 2002, quando chegou a hora de pensar em um novo álbum, surgiram divergências musicais, as mesmas que também acabaram com a banda em 1989. Mas se você quiser, podemos fazer um vídeo e pensar no que teria acontecido se a banda, com sua formação original, tivesse lançado um álbum nessa época. Como seria? Que músicas teria? Se quiser, deixe-nos saber nos comentários, e a gente faz um novo vídeo. Gostaríamos de agradecer a outro amigo do canal, Thiago Galvão,
que nos enviou alguns vídeos inéditos de entrevistas realizadas na época, que nos ajudam a entender a visão de Paulo Ricardo e Luiz Schiavon sobre o RPM nos anos 90. Esta foi a história do que aconteceu com o RPM e seus membros nos anos 90. Incluímos na descrição todos os vídeos, que contam as histórias de cada um dos membros e seu trabalho durante a década. Assim que o vídeo do álbum Paulo Ricardo e RPM em espanhol, lançado para o mercado latino, estiver pronto, postaremos aqui no canal. Agora o vídeo continua nos comentários. Vocês acham que um show pelos 10 anos com sua formação original em 1994 teria dado um novo impulso para a banda lá nos anos 90? Deixem a sua opinião. Aquele lance, aquele estilo, era simplesmente você estar sincronizado com o rock. Eu acho que o rock and roll é uma coisa mutante. A grande chave, talvez, dessa volta do RPM é a sensibilidade e a sutileza da abordagem de teclado do Júnior, porque o teclado sempre foi claro e vai continuar sendo uma marca do RPM, mas hoje em dia o teclado se coloca de uma maneira mais Pink Floyd. Ele tá ali, ele tá bem presente, mas ele... Só pra conduzir as melodias. Ele é atmosférico, ele é envolvente, ele não é ele que conduz. Quem conduz é a guitarra. Então hoje a gente tá fazendo mais ou menos o que a gente faz. Esse visual é uma... Pô, eu sempre fui fã de Led Zeppelin, sabe? Eu tô a fim de deixar meu cabelo crescer há muitos anos.